Vamos analisar aqui então como foi desenvolvido o Web Service aqui para a NFCE Mobile, tá? Então já estou aqui com o projeto aberto. Esse projeto aqui ele foi pego lá então o último projeto desenvolvido, tá? Se não me engano lá do módulo SPED fiscal, e foi removido aqui as páginas que nós tínhamos criado lá no módulo de infra e também no módulo de cadastros base, tá? Então aqui nós não temos mais a página de login, não temos mais o index.xhtml, foram removidas também algumas bibliotecas, tá? Então aqui nesse projeto nós não temos a biblioteca do JSF, ok? Por exemplo, né, uma das bibliotecas foram removidas, tá? Foram deixadas aqui apenas as bibliotecas necessárias para desenvolver aqui o Web Service e também gerar a NFCE, tá? Então esses foram os procedimentos realizados, tá? Aqui no caso dos códigos fontes, nós temos então as classes de infra, né, as classes de infra para gerar o XML e também as classes de infra para acessar os web services, tá? Essas aqui são as mesmas classes que foram desenvolvidas lá no módulo NFCE Desktop, ok? São as mesmas classes. Aqui nós temos aí os bins, ok? E os respectivos DAOs, tá? Essas classes não foram alteradas. E aqui no pacote com T2TIRP Controller NFCE foram criados aqui as classes REST Application, NFCE Controller e também o NFCE Web Service, tá? A página index.html que foi criada é uma página bem simples, ok? Essa página aqui ele apenas mostra uma imagem nessa página, tá? Então aqui não há nenhuma funcionalidade nessa página index.xhtml, tá? Todas as funcionalidades serão acessadas via Web Service. Bom, então aqui na classe REST Application foi definido então um Application Path, tá? No caso aqui o nome, o endereço é REST, né? Foi definido aí como REST, ok? Aqui na classe NFCE Web Service foram definidas então as funções de emissão da NFCE, tá? No caso aqui temos o envio, que é um serviço que deve ser consumido via POST, tá? Ele recebe como parâmetro um NFE cabeçalho, né, via o formato JSON, né, no formato JSON, e vai retornar também um formato JSON. Tá? No caso aqui ele vai retornar um response, né, no caso vai ser a própria NFE cabeçalho, ok? E aqui nesse procedimento então vai ser instanciado a classe NFCE Controller, definido o contexto, que no caso é um Servlet Context, tá? E vai ser chamado aqui o método inicia venda, passando aí como parâmetro os detalhes, a lista de NFE detalhe, que são os itens da nota, a lista de pagamento e também o destinatário que foi identificado, tá? Logo depois de realizar esse procedimento, vai retornar com a resposta lá para a aplicação que realizou essa requisição, ok? Temos aqui também o método cancela, tá? No caso do método cancela é um método get, e ele vai retornar aqui um texto HTML, tá? Ele recebe dois parâmetros, no caso é o número da NFCE a ser cancelada e a respectiva justificativa, tá? Então, será instanciado aí o controller e chamado o método cancela NFCE, passando os respectivos parâmetros. E logo aqui abaixo nós temos também o método que vai realizar a importação do produto, tá? Esse método também é o método get, tá? E ele vai retornar um JSON, tá? No caso aqui, o JSON com um array list dos produtos que serão importados, tá? Então aqui vai instanciar o controller e logo depois chamar o método importa produto para que esses produtos cadastrados no banco de dados no servidor sejam armazenados lá no banco de dados do dispositivo, tá? E aqui na classe NFCE Controller nós temos os métodos que nós vimos ali no Web Service, tá? Inicialmente foram definidos aqui alguns atributos, foram definidos aí também os respectivos DAOs. Aqui no construtor
esses atributos são instanciados, tá? Os DAOs são instanciados. E é chamado aqui também o método carrega dados do certificado e o método que vai carregar os dados do token, né? No caso, o token lá da NFCE, tá? Que é o token CSC. No método carrega dados certificado, será buscado aqui então, lá no NFCE configuração, tá? O NFCE configuração foi instanciado aqui, ó, no construtor. Então busca a senha do certificado digital e também o caminho onde está localizado o certificado digital, tá? Logo depois, então, vai instanciar, vai carregar os dados desse certificado, né? No caso aqui, o certificado ele é um Key Store. Bom, aqui em carrega dados do token, vai buscar o ID do token, também na NFCE configuração, e o valor do token, que também está definido lá em NFCE configuração, tá? Temos aqui o método inicia venda, que vai receber aí como parâmetro um list de NFE detalhe, um set de forma pagamento e também um NFE destinatário, tá? Aqui no caso, será feito então um laço nessa lista de itens, chamado o método adiciona item, passando como parâmetro o GTIN e a quantidade que foi vendida desse item. Tá? Da mesma forma que será feito um laço nos pagamentos, né, na lista de pagamentos, e depois chamado o método inclui pagamento. Se o destinatário for diferente de nulo, define o destinatário da NFE, define a venda atual, define o NFE cabeçalho desse destinatário, tá? Define-se o nome e o destinatário da venda atual é vinculado ao destinatário que foi selecionado. Logo depois vai chamar o método finaliza venda. Tá? Após finalizar a venda, vai persistir os dados dessa venda que foi realizada e retornado lá para o método que o chamou. Aqui em instancia venda atual, que é chamado aqui pelo método inicia venda, nós iremos definir os valores padrões aqui para o NFE cabeçalho. Tá? Então define-se aí os respectivos atributos. Logo depois chama o número NFE, tá? E atribui aqui os valores para o desconto, acréscimo, item de cupom, subtotal, total geral e também valor do ICMS. O método adiciona item, ele recebe aí o código do produto e a quantidade que foi vendida, tá? Então ele vai instanciar aqui o objeto NFE detalhe. Logo depois instancia o detalhe imposto ICMS, tá? Define os respectivos atributos, chama o método que vai consultar o produto no banco de dados, né, passando aí o código do produto, faz algumas verificações, no caso aqui verifica se o valor da venda é maior que 0, verifica se a unidade do produto está definida, aliás, no caso aqui, verifica se o produto pode ser vendido em quantidade fracionada, né, caso seja informado aí uma quantidade fracionada. Se passar por essas verificações, chama o método vende item, passando a quantidade que foi definida, e logo depois vai atualizar os totais. Tá? Aqui o método consulta produto, ele vai buscar o produto lá no banco de dados de acordo com o GTIN que foi definido para este produto. Tá? O método vende item, inicialmente chama aqui o método compõe item para venda, né, que é esse método logo aqui abaixo. Então serão definidos aí alguns atributos do venda detalhe, adicionado aqui o item do cupom, ok? Temos aqui um exercício, né, caso você queira implementar o desconto sobre o valor do item, então você realiza esse procedimento aqui, tá? Logo depois verificado aqui se o produto que foi buscado aí no banco de dados está com o campo descrição PDV definido. Tá? Se não estiver com esse campo definido, será gerada uma exceção e o processo de venda será abortado. Logo depois realiza o cálculo dos impostos e adiciona essa venda detalhe a venda atual. Tá? No caso aqui, esse procedimento ele vai ser realizado para cada item lá da NFE cabeçalho que foi enviada como parâmetro. Logo aqui abaixo nós temos o método que vai incluir o pagamento. Tá? Então recebe aqui um tipo de pagamento, que é o NFCE tipo pagamento, e o valor respectivo desse pagamento. Então aqui
define os atributos do NFE forma pagamento, tá? E adiciona esse pagamento à lista de NFE forma pagamento, ok? Logo depois, atualiza aqui o total recebido e também o valor do troco. Aqui o método que finaliza a venda, inicialmente chama o método para verificar se há saldo restante. Caso haja saldo restante, não será possível concluir a venda, né? Então precisa que os pagamentos realizados eles cubram no mínimo o valor total da venda, tá? Se estiver de acordo com esse procedimento, vai chamar o método conclui encerramento da venda, tá? Aqui no método conclui encerramento da venda será chamado lá o método gera XML de envio, lá da classe gera XML envio, que é a mesma classe que foi desenvolvida lá no módulo NFCE desktop, tá? Então, logo depois de gerar o XML, vai validar o XML, tá? E logo depois enviar o XML para a Cefaz, né? No caso, se essa nota, né, se essa NFCE for autorizada, define aqui alguns atributos ou alguns outros atributos da venda atual, como o QR Code, a chave, o URL, número do protocolo, entre outros. Armazena essas informações no banco de dados, tá? Aliás, aqui inicialmente vai buscar o XML, né, que foi gerado, né, que foi autorizado, tá? Vai salvar esses arquivos, ok? Então aqui vai salvar o arquivo XML, vai gerar o DUNF, tá? Então aqui nós temos praticamente o mesmo procedimento, né, que foi gerado lá no módulo NFCE desktop para gerar o DUNF. Gera o QR Code. Aqui nós temos o método que atualiza os totais, o método que gera o número da NFCE. E logo depois nós temos o método que vai cancelar a NFCE. Tá? Esse método ele recebe aí como parâmetro o número e também a justificativa. Tem algumas definições aqui para a justificativa, você deve verificar lá no manual de integração do contribuinte, lá da NFCE, né, se esses parâmetros estão corretos, né? Então, é definido aí um tamanho mínimo, tamanho máximo, então você deve analisar se essas informações aqui estão de acordo com a legislação. Tá? Logo depois, busca os dados da NFE, no caso da NFCE, que foi emitida anteriormente, de acordo com o número que foi passado aí como parâmetro. Se essa venda realmente estiver no banco de dados, vai realizar então os procedimentos para o cancelamento. Tá? Os procedimentos aqui são os mesmos que foi realizado lá no módulo NFCE Desktop também. Tá? Aqui o método importa produto, ele simplesmente vai chamar o método getBeans lá do produto DAO. Então ele vai retornar todos os produtos que estão cadastrados no banco de dados do servidor e essas informações serão então passadas para o dispositivo que fez essa requisição, o web service, e os dados serão então armazenados lá no banco de dados do dispositivo. Ok? Bom, então esses são os procedimentos realizados aqui pelo web service, tá? É interessante que você execute esse web service, né, em modo de depuração, tá? Executando aí passo a passo para que você compreenda melhor como foi desenvolvido aqui os procedimentos para a emissão da NFCE.